Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos de convidar o pastor, o reverendo Adenildo, que é pastor ali na Igreja Presbiteriana de Gameleira, carinhosamente chamada Gameleira dos Crentes. Que privilégio, hein, pastor? Ser pastor de um local que se chama Gameleira dos Crentes. Nós vamos estar orando nesse momento pelos dízimos e ofertas, mas também pela vida do pastor Adenildo, que generosamente ouviu, atendeu o convite do conselho da igreja. Então nós vamos estar orando nesse momento, pelos dízimos, pelas ofertas, mas também pelo servo do Senhor, que trará a palavra nesta noite. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque até que o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos porque apesar de nós, Tu és um Deus santo, misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que tem nos dado a oportunidade, ó Deus, de Te servir, de Te louvar. Ó Deus, e na noite desse dia, Pai, especial, ó Deus, o Teu povo entendeu, ó Deus, o chamado, o Teu povo está aqui presente. Senhor, aqueles que ofertaram, que dizimaram, ó Deus, como sinal de reverência, de temor, de obediência à Tua palavra. Senhor, que o Senhor os abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Senhor, também apresentar a vida do reverendo Adenildo. Que o Teu servo, ó Pai, nesta noite possa ser boca do Senhor. Deus, que o Senhor age, ó Deus, com poder e graça na vida do Teu servo. Em nome de Jesus, ó Deus, que ele, ó Deus, possa trazer a mensagem, ó Deus, que o Teu povo precisa ouvir, ó Deus. Não aquilo, ó Deus, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A Tua palavra, ó Deus, ela é poderosa e nós cremos no poder da Tua palavra. Também clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda, ó Deus, todo o mal, que o Senhor repreenda, ó Deus, toda ingerência, ó Deus, maligna, ó Deus, contrária à ministração da Tua palavra nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, edificados, ó Deus, mas acima de tudo, nós queremos sair daqui nesta noite na certeza que o Senhor foi glorificado. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Quero agradecer ao conselho da igreja, pessoa do pastor Valtenor, o convite, do doutor Éder, que Deus os abençoe. Estou aqui com meu filho mais novo, PG, Pedro Gabriel, o mais velho e a nora, cultuando essa noite em Pernambuco, morando lá na cidade do Cabo, de Santo Agostinho, e minha esposa ficou em Gameleira, porque todo último domingo do mês nós saímos e cultuamos em praça, na praça próxima à igreja. Então, todo último domingo, a igreja, com raras exceções, nós estamos na praça para que outras pessoas que têm dificuldade de chegar até o templo possam ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar os amados, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 3, mas nós vamos conversar um pouco sobre todo o capítulo, que são 27 versículos. Será apenas uma reflexão. Segundo livro de Reis, mesmo assentados, inicialmente, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíra tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que é que nós encontramos aqui, meus queridos? Encontramos primeiro um homem em um drama pessoal. Um comandante,
um homem bem-sucedido, um homem vitorioso, mas as duas últimas palavras do verso 1 nos mostra alguém com drama pessoal, porém leproso. Nós encontramos aqui também esse problema, esse drama se tornando um problema e um drama familiar. Imagine o contexto que a esposa desse comandante da Síria, ela vive tamanha aflição que ela compartilha o problema com uma escrava. Imagine o contexto da época, contexto ainda de escravatura, um contexto de ser uma mulher, nesse contexto ainda menos valorizada ou discriminada, mas esse drama pessoal se torna um drama familiar que essa mulher, ela abre o coração com uma escrava. E se torna também um problema de Estado. Por quê? Diante do que aquela serva, escrava, disse para sua senhora, ele vai diretamente ao rei da Síria, e o rei da Síria prontamente resolve, se coloca à disposição para resolver o seu problema. Porque era alguém que, se curado, restaurado, fazia bem àquela nação. Problema pessoal, problema familiar e problema de Estado. Mas o que é que a igreja tem a ver com esse problema aqui? O que é que o povo de Deus tinha a ver com o problema de Naamã? O que é que o povo de Israel tinha a ver com o problema de Naamã? Tinha alguma coisa a ver? Era a Síria, era um povo inimigo, não tinha a ver com a linhagem de Israel. O povo de Israel tinha alguma coisa a ver com o problema desse homem, com o problema dessa família, com o problema dessa nação? Sim ou não? Não. Israel não tinha nada a ver com esse problema. Mas a partir do momento em que essa menina abre a boca e diz: olha, se o meu Senhor estivesse na presença do profeta Eliseu, ele restauraria da lepra. O problema passou a ser um problema da nação israelita. Isso é muito comum. Não tem nada a ver um problema com a igreja, mas aí um linguarudo abre a boca e diz: olha, se for lá na igreja Betânia, o seu problema de casa lá, de falta de residência, vai resolver, que a igreja vai construir uma casa para você. Se tiver precisando de alguma medicação, pode procurar os diáconos. Passou a ser um problema. Mas o que é que esse homem encontrou? O mesmo problema, encontrando 4 pessoas diferentes na nação israelita. A primeira pessoa é essa menina. E essa menina foi a pessoa certa, no lugar errado, fazendo a coisa certa. Essa menina sem nome, ela foi a pessoa certa, no lugar errado, fazendo a coisa certa. Por que essa menina foi a pessoa certa? Humanamente falando, nós imaginaríamos que uma jovem escrava fosse a pessoa indicada, a pessoa ideal para começar a resolver o problema desse comandante da Síria. Não. Nós imaginaríamos talvez que esse problema deveria começar a ser resolvido pelo profeta Eliseu, ou por algum outro profeta ou autoridade, mas não aquela jovem menina. E aí nós imaginamos que existem as pessoas certas, com idade certa, na hora certa para resolver os problemas. Mas a Bíblia nos mostra muitas vezes que a pessoa certa é aquela que Deus escolhe, não aquela que nós imaginamos. Quem foi que Deus mais usou no cativeiro babilônico?
foram os experientes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Inicialmente, 4 jovens. Quem foi que Deus usou como profeta no período que antecedeu o período babilônico ali de exílio, a não ser começando por um jovem profeta Jeremias e depois pelo jovem profeta Ezequias. Aliás, Ezequiel. Então nós imaginamos que algumas pessoas servem e outras não. Quer ver um exemplo muito claro? Esse movimento, ou esse evento, ou reunião, que começou em uma pequena cidade dos Estados Unidos, 6.000 habitantes, e ali começando por um grupo de jovens. Quem imaginaria que Deus poderia mover um país, uma nação, chamar a atenção do mundo, começando por jovens universitários? A conclusão é que essa menina foi a pessoa certa, porém, ela estava no lugar errado. Porque o lugar em que essa menina deveria ter permanecido era na sua casa, era na sua terra, era na nação israelita. Aquela menina, ela estava no lugar errado, porque ali não era sua terra, e provavelmente aquela menina estava no lugar errado, não por seu pecado ou culpa, mas por pecado de outros da nação israelita, que devido ao pecado de outros, aquela menina foi levada como cativa e como escrava para a Síria. A pessoa certa no lugar errado, fazendo a coisa certa. A Bíblia diz, o texto diz, que o exército da Síria invadiu a nação israelita. E que leva aquela menina cativa, imaginando, junto com outros. E essa menina, ela vai para a casa do comandante do exército do rei da Síria. Provavelmente, o homem que comandou o afastamento dela da sua família, da sua casa, da sua terra natal, do culto ao seu Deus, da religiosidade do seu Deus. O que é que nós aconselharíamos essa menina a fazer? Na casa daquele que foi o mentor, aquele que idealizou e que concretizou o afastamento dela, da sua família, da sua pátria e do culto ao seu Deus. O que é que você diria? O que é que você faria morando na casa do inimigo? Mas essa menina, apesar de tudo que ela tinha passado e onde ela estava, ela fez a coisa certa. Ela, podemos até colocar, é como se ela antecipasse aquilo que Jesus havia dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era o que era dito. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aquela menina foi a pessoa certa, no lugar errado, fazendo a coisa certa. Eu quero fazer a primeira aplicação nessa noite. Quem é você? Talvez a conclusão que nós temos é que nós estamos no lugar errado. Talvez no trabalho, talvez na família errada. Muitos até imaginam que na igreja errada, na cidade errada. Mas eu não sei qual é a visão que você tem. Mas se Deus te colocou em um local como trabalho, para congregar, para abençoar, para servir, eu quero colocar que a sua visão está equivocada. E mesmo que você imagina que você está no lugar errado, não deve fazer a coisa errada, relaxada, por imaginar que esteja no lugar errado, você foi chamado para fazer a coisa certa aonde você estiver. Independente de onde você estiver, independente com quem você está lidando, independente se é simpático ou não, se você ama ou não, se você gosta ou não, Deus te chamou para fazer a coisa certa, mesmo quando você imagina que está no lugar errado, e mesmo quando você imagina que não é a pessoa certa para aquilo. Se Deus te colocou, é porque Ele colocou você como uma pessoa certa. Segunda pessoa,
que Naamã enfrenta. Está do verso 5 ao verso 7, que foi o rei de Israel. E o rei de Israel foi a pessoa errada, no lugar certo, fazendo a coisa errada. O rei de Israel foi a pessoa errada, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Por que ele foi a pessoa errada? Deus tira o povo do Egito e coloca na terra prometida. Tem um período de juízes, tem um período dos reis. Deus entrega o reinado à família de Davi. Depois vem Salomão, devido aos pecados. Deus, a partir de Roboão, deixa apenas Judá e Benjamim sobre a liderança da família de Davi, e as outras 10 tribos ele entrega a Jeroboão. E a dinastia de Davi, boa ou ruim, sempre obedecendo aquilo que Deus havia estabelecido. Mas a dinastia de Israel, normalmente tomando o poder à força. Jeroboão e Jeú, talvez poucos dentre muitos que foram colocados por Deus, estabelecido por Deus. Jeú foi o melhor dos piores reis de Israel. E a família desse rei tomou o poder à força. Vocês viram o nome desse rei no capítulo 5 aí? Se você olhar, você não vai encontrar. Se você começar a ler o livro de 2 Reis, contando ali a história, os feitos de Eliseu, você vai sempre encontrar rei de Israel, rei de Israel. O nome desse rei é citado no capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 8, e do capítulo 3, verso 8, até o capítulo 8, verso 16, não cita o nome desse rei. Imagine você ter um rei que você não tem prazer nem de citar o nome dele. Aqui esse homem era um governante que não havia o mínimo prazer de citar o nome desse homem. E o nome desse homem era Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. Vocês já ouviram falar em Acabe? Vocês já ouviram falar em Jezabel? Esse homem só não foi pior do que o seu pai, mas era um governante que não tinha prazer nem de citar o nome. Pessoa errada. Mas essa pessoa errada, ela estava no lugar certo, porque o trono de Israel precisava de um governante. Deus havia estabelecido para que alguém assumisse aquele trono. Mas ele, mesmo estando no lugar certo, que precisaria ter alguém lá, ele fez o que havia de errado. Se você vê o que, um texto, lendo de casa, você vai ver que tudo que a menina disse foi interpretado de forma correta até chegar ao rei. A menina diz, olha, se o meu senhor, fala para a sua senhora, se o meu senhor estivesse perante o profeta Eliseu, ele o curaria da lepra. A senhora entende claramente a mensagem. Chega para o rei da Síria e diz, assim e assim disse a menina. O rei, tudo bem, eu vou escrever o que você está me dizendo para o rei de Israel. Mas o rei de Israel, ele deturpa, ele não tem a mesma visão. E ali ele começa a blasfemar, ele começa a ver apenas problemas. Então o rei Jorão era a pessoa errada, que estava no lugar que Deus estabeleceu, que alguém deveria estar, que era um lugar certo para alguém estar, mas estava fazendo a coisa errada. Eu quero fazer a segunda aplicação. Talvez você olha e fala assim, essa pessoa está no lugar errado. Você já passou por isso? Fala assim, essa pessoa está no lugar errado, essa pessoa não deveria estar aí. Mas por que é que muitas vezes a pessoa está no lugar errado? E que precisaria da pessoa certa naquele lugar? Vamos olhar como igreja. Vamos olhar como igreja.
Talvez você olhe e fale assim, olha, essa pessoa está no lugar errado. Essa pessoa está no ofício errado. Não tem característica de presbítero. Não tem característica de diácono. Essa pessoa está no lugar errado. Mas por que essa pessoa está no lugar errado? Como oficial, como grupo louvor, ou como qualquer outra função na igreja. Por quê? Porque talvez você seja a pessoa certa. E essa pessoa só está ali porque você tem negligenciado e tem fugido da responsabilidade que estaria sobre os seus ombros. Então as pessoas erradas ocupam os lugares certos, porque muitas vezes nós fugimos e negligenciamos da responsabilidade que está sobre os nossos ombros. E muitas vezes o Espírito tem falado ao seu coração. E muitas vezes não é para tirar alguém, mas apenas para desenvolver aquilo que Deus havia te dado. Deixa eu contar uma experiência, pessoal. Ainda jovem, na igreja presbiteriana em Cabralha, nós não tínhamos pastor. Depois de muitos e muitos anos, o pastor Clóvis foi o único pastor que começou a dar assistência uma vez por mês de forma regular. Porque os pastores anteriores iam lá esporadicamente. E o reverendo Gilmar foi o primeiro pastor residente na igreja, a pastorear a igreja presbiteriana em Cabralha. Mas antes disso, a igreja caminhava só. A igreja lutava. E nos cultos de estudo, eu tinha uma professora, que ela assumiu, e começou a vir meu coração, você também pode estar lá, você também pode falar, você também pode revezar com ela. Eu nunca desejei assumir o lugar da professora lá no colégio, mas Deus começou a me incomodar, para que também ajudasse a obra ali naquela igreja. Você é a pessoa certa? Por que tem negligenciado? Por que tem fugido da responsabilidade? Por que tem dito não? Por que tem fingido de surdo? A palavra que é proclamada ao mover do Espírito Santo. A pessoa errada, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Por quê? Porque as pessoas certas estavam negligenciando aquilo que caiu nas mãos de uma pessoa e de uma família errada. Mas nós encontramos a terceira pessoa, que é o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu está no capítulo 8, versículo 19, não estamos lendo, porque é um texto muito conhecido. Ele foi a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. A pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Capítulo 5, verso 8, nos diz de uma forma muito clara. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Era o homem certo, por quê? Porque era o homem de Deus. Aquela menina foi a menina certa, por quê? Porque era uma menina de Deus. O rei Jorão foi a pessoa errada, por quê? Porque não era de Deus. A pessoa certa, ou as pessoas certas, são as pessoas de Deus, são os filhos de Deus. Não é porque há virtude em nós, porque nós nos tornamos corretos, certos, pelo mover de Deus na nossa vida, pelo agir do Espírito de Deus nas nossas vidas. Os profetas de Baal estão falando, gritando, por quê? Porque os Elias estão escondidos. E da mesma forma que Deus tirou Elias do anonimato, do silêncio,
Nós precisamos, em nome de Cristo, trazer a verdadeira palavra. E a pessoa certa, a palavra certa, essa palavra está nos lábios dos homens e das mulheres de Deus. Você é a pessoa certa. Se você é salvo, convertido, você é a pessoa certa, no lugar certo. Mas por que o lugar certo? Quem era rei no território de Judá nesse período era o rei Josafá. E Josafá venceu uma guerra louvando a Deus. Aí o exército forma lá, Josafá, então vamos começar a louvar. Começou a louvar a Deus e Deus deu a vitória enquanto Josafá e o seu exército louvavam a Deus. E nós imaginamos, o lugar certo é o território de Judá. Mas Deus pega Elias e Eliseu e coloca no território de Israel. E nós achamos que o lugar certo é onde o fogo está descendo. Mas Elias e Eliseu seria mais um profeta, ou mais 2 profetas em meio a outros profetas. O lugar certo não era aonde o fogo estava descendo. O lugar certo era onde o povo estava precisando de homem de Deus. E aonde estava precisando de Elias e depois de Eliseu, não foi o território de Judá, foi o território de Israel. O lugar certo é aonde Deus te colocar. Na igreja que Deus te colocar. Então vamos parar de olhar para a grama do outro, para a igreja do outro, para a família do outro. O lugar certo é aonde Deus havia colocado. E todos os profetas no avivado Judá não foram usados como Deus usou Elias e Eliseu na escassez, na idolatria, no pecado do território de Israel. O lugar certo é aonde Deus deseja que você esteja. Que nós possamos frutificar. Porque quem produz é o Senhor. E que você possa ser a pessoa certa, homem de Deus, no lugar certo, sendo homem de Deus, independente de onde você esteja. Mas o profeta de Deus foi a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Primeiro, o que é que nós vemos? Ele foi obediente à palavra. Ele chega e diz, olha, manda, pode mandar a responsabilidade para mim. Naamã vai saber, a Síria vai saber que existe um profeta de Deus aqui. E Naamã vai. E o texto diz como é que Naamã imaginaria que fosse recebido. Ele diz, eu imaginaria que o profeta sairia, que o profeta me receberia, que o profeta colocaria a mão sobre a enfermidade, que ele daria uma palavra de cura. Mas o que é que Eliseu fez? Ele diz, olha, manda ele ir mergulhar, manda ele ir para o Jordão. Ele foi obediente à palavra. Se Eliseu tocasse na lepra, ele estaria contaminado pela lei da época. Ele não saiu, ele não tocou, porque ele foi obediente à palavra. A outra coisa, em obediência à palavra, ele humilhou o orgulhoso leproso Naamã. Os rios da Síria são melhores. Por que 7 vezes? E aí, diante do orgulho, já estava com sua comitiva voltando para a Síria, e foi com insistência dos seus servos ali, dos seus comandados que estavam lá dele, que ele foi e mergulhou 7 vezes para poder humilhar. Então o homem de Deus obedece à palavra e não exalta o homem, glorifica a Deus. E esse homem depois volta já curado. Aí sim, aí recebe, aí dá as boas-vindas. Aí já não ia mais trazer problema para Eliseu, já estava curado, não tinha mais a lepra. Agora está aqui a recompensa. Eliseu diz, não. Quem fez foi o Senhor. Meus amados,
Fico imaginando, e talvez você já perguntou, Deus, por que não no Brasil? Por que não um culto? Não sei se continua, acho que continua lá. Há mais de uma semana, há 10 dias, por que não no Brasil? Sabe por que não? Se fosse no Brasil, sabe a primeira coisa que a gente teria feito? Nada contra o que foi feito aqui, que é bíblico. A primeira coisa que a gente fazia era colocar um gasofilácio. Uma multidão, gente fora. Imagine 30 mil pessoas passando em um povoado. Então vamos aproveitar. A outra coisa era a exaltação da denominação. Deus colocou lá na faculdade. Uma exaltação do eu. E aí nós vemos ele recusando. Para que Naamã não voltasse assim, eu paguei pela cura. Eu paguei para a minha cura. Aí quando Eliseu disse nada, então, me dê um pouco de terra. Porque eu quero cultuar esse Deus. Porque encontrei um povo diferente. Encontrei uma pessoa diferente. A pessoa certa, homem de Deus. Lugar certo, aonde Deus havia colocado. Fazendo a coisa certa. E o último personagem. Está a partir do verso 20. Que até então, só assistindo. Geazi. O servo de Naamã. Só assistindo. Só lá, como telespectador ali, só assistindo. Naamã vinha, a repercussão, talvez foi até ele que tivesse dito o que tinha acontecido. E aí, Eliseu despacha Naamã, ele diz, tem alguma coisa errada. E Geazi foi a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por que Geazi foi a pessoa certa, gente? Porque ele foi escolhido por Eliseu. No discernimento, na sabedoria, no agir de Deus na vida de Eliseu. Ele iria colocar alguém que não fosse a pessoa certa. Esse homem, ele foi muito mais ativo no ministério de Eliseu do que Eliseu foi no ministério de Elias. Nós vemos Geazi muito mais ativo no ministério de Eliseu do que Eliseu foi no ministério de Elias. O capítulo 6, do verso 1 a 7, fala de discípulos, o termo é discípulos dos profetas. Existiam escolas de profetas. Existiam muitos outros discípulos que poderia ter sido escolhido para Eliseu, mas ele escolhe Geazi. Mas ele não era apenas uma pessoa certa, mas ele estava no lugar certo. Para que lugar melhor do que estar aos pés do homem que recebeu a porção dobrada do Espírito? Para que lugar melhor do que estar aos pés do homem que tinha a porção dobrada do Espírito? Bebendo ali, aprendendo ali. Mas esse homem, que foi a pessoa certa, que estava no lugar certo, aos pés de Eliseu, ele fez a coisa errada. Ele vacilou, para nos mostrar que nós estamos sujeitos à queda. Que nós podemos tropeçar. E o que é que ele fez? Ele trocou o imperecível pelo perecível. Meus amados, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos os patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó. Geazi desperdiçou a oportunidade da gente olhar para os profetas e falar que nós possamos ser como Elias, Eliseu e Geazi. Ele trocou o imperecível pelo que era perecível. Ele foi fascinado pelo poder. Ele foi fascinado pela recompensa, pelas riquezas. Mas eu quero concluir.
fazendo duas perguntas. Nós vemos, primeiro, uma menina sendo a pessoa certa, no lugar errado, fazendo a coisa certa. Nós vemos o rei Jorão sendo a pessoa errada, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Nós vemos Eliseu sendo a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E nós vemos Geazi sendo a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Duas perguntas. Quem é você? Quem você tem sido? Como é que você se define? Bloco das primeiras perguntas. Quem é você? Como é que você se define como pessoa em Cristo? E a segunda pessoa, quem você gostaria, quem você pretende ser? Quem você deseja ser? Quem é você e quem você pretende ser? Vamos colocar em pé? Mas eu queria te desafiar, não apenas orar, mas você compartilhar com alguém que está do seu lado, aqui você pode ficar em pé. Primeiro, tirando a máscara como Naamã tirou. E revelando para alguém que está próximo a você primeiro. Quem é você como pessoa? Se você for a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, fala assim, pode orar por mim, então deixa que eu ore por você, porque eu tenho sido a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas se você não tem sido essa pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu quero te convidar a você falar, quem é você? Quem tem sido? E quem você gostaria de ser? Pode falar com a pessoa que está ao seu lado. Quem é você e quem você gostaria de ser? Depois nós vamos orar. Quem é você? Se quiser dar uma outra classificação, você fica à vontade aí, viu? Mas quem é você? Eu acho que todo mundo gostaria de ser quem Eliseu, como Eliseu foi. Você pode orar com a pessoa que está do seu lado, depois nós vamos orar. Você pode juntar com a pessoa que está próxima a você e falar assim, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Você pode fazer isso? Você pode levantar a sua voz e falar, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Fala, Deus, nos faça pessoas certas. No lugar certo, fazendo a coisa certa, mesmo imaginando que estejamos no lugar errado, mas que nós possamos fazer a coisa certa, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Você pode colocar diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Ó Deus, quantas pessoas estão no lugar errado, fazendo a coisa errada, ó Deus, por negligência nossa. Ó Deus, por não assumirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mente, em nosso coração. Por estarmos, ó Deus, silenciando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai amado. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão fazendo a coisa errada, Pai. Daqueles que não têm obedecido a Tua palavra. Daqueles que têm negligenciado ao Senhor. Ó Deus, mas em Cristo Jesus. Nós não somos, ó Deus, como Tiago diz, falando sobre Elias. Nós não somos melhores ou piores. Ó Deus, mas Elias também era homem sujeito, ó Deus, como Eliseu também era. As mesmas inclinações e pecados que nós somos. Mas foram pessoas, ó Deus, que foram pessoas corretas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ó Deus amado, em nome de Jesus. Dê condição, ó Deus, àqueles que já estão, ó Deus, nos seus ofícios, nos seus cargos, nos seus trabalhos, ó Deus, na responsabilidade familiar de fazer a coisa certa, Pai.
Ó Deus, não permita que o nome de Cristo seja envergonhado ou blasfemado, ó Deus, por negligência nossa, negligência da tua igreja. Mas que cada pessoa que está nos ouvindo nos seus lares, ó Deus, e as pessoas que estão aqui, possam se tornar, ó Deus, pequenos cristos, missionários, embaixadores do Senhor, aonde eles ou elas estiverem, Pai amado. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, vida de santidade, de fidelidade, de compromisso com o Senhor. Ó Deus, faça isso, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar, nossa gratidão aos amados. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.